Vamos orar então, queridos? São 19 horas e 30 minutos. Vamos colocar então diante do Senhor esses nossos pedidos de oração. Pai, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida do Fernando. Pedimos, ó Deus, um milagre vindo do Senhor. Rogamos, ó Deus, que o Senhor restaure, ó Deus, a sua saúde. Nós cremos que o Senhor tem todo o poder para isto. Nossa fé, nossa confiança sempre estará, ó Deus, alicerçada em Ti. Oramos também, ó Deus, pela família do Nelson e pelo próprio Nelson, ó Deus, que ainda está se recuperando do Covid-19. Peço a Deus que o Senhor venha restabelecer plenamente a sua saúde. Oro também, ó Deus, pelo Paulinho, amigo do Tomé. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as suas lutas e dificuldades. E eu peço, Senhor, que a Tua graça o acompanhe, que a Tua graça, ó Deus, também o assista em todas as suas necessidades. Pai, nós oramos também, ó Deus, em favor da nossa irmã Dejanira. Peço que o Senhor conforte o coração, console, Senhor. Ela tem sofrido muito, ó Deus, a dor do luto, mas sabemos que o Senhor tem todo o poder para restaurar, ó Deus, o coração da Tua serva e fortalecê-la, ó Deus. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão doentes, pedindo a Deus que o Senhor venha restaurar a saúde deles. Oramos, ó Deus, pelos necessitados, que o Senhor, ó Pai, possa suprir aquilo que lhes falta. Não deixe, Senhor, faltar o pão, mas cuida, ó Deus, da mesa dos Teus filhos, ó Deus. Oramos, ó Deus, por todas as nossas autoridades civis, pedindo, ó Deus, que o Senhor venha dar sabedoria, discernimento a cada um deles. Oramos, ó Deus, pela paz no nosso país. Senhor, que tempos difíceis politicamente a gente tem vivido. Diante de um caos tão grande que temos atravessado, ó Deus, diante do Covid-19, ainda enfrentamos, ó Deus, grandes abalos, ó Deus, na vida política do nosso país. Senhor, ajuda a restabelecer a ordem, a paz. Eu peço, ó Deus, que a Tua boa mão, ó Deus, abençoe o nosso presidente, nosso governador e a nossa prefeita, Senhor. Oramos, ó Deus, em favor da igreja, dos Teus servos, dos missionários, pastores. Supre, ó Pai, a necessidade de cada um deles, ó Pai, nós oramos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha conservar firme a nossa fé em Cristo Jesus. Se é sobre nós, ó Deus, a Tua graça, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, olha, nós temos mais pessoas que chegaram depois, né? A nossa irmã Denise. Denise, Deus te abençoe, querida, obrigado por você estar acompanhando. A Joana, Deus abençoe a você, o Eduardo. A Nauane, Deus abençoe, Nauane, você e toda a sua casa. A nossa irmã Berenice Ramos também, Deus abençoe, querida. E o Vanderlei e a Suzy, que também estão nos acompanhando. Amados irmãos, hoje à noite nós chegamos ao fim da nossa série de devocionais em Jeremias. A partir da próxima semana, já faço aqui a propaganda, né, o momento plim-plim, nós vamos iniciar uma série de estudos em Provérbios. É a nossa série diária, se chamará Sabedoria para a Vida. Então, meus amados irmãos, não percam essa série abençoadora, Sabedoria para a Vida. Nós vamos mergulhar no livro de Provérbios a fim de extrair desse livro tão rico princípios maravilhosos para que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida saudável. Então, não perca, a partir de segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, nós iniciaremos essa nova série de estudos devocionais. São momentos curtos de reflexão da Palavra de Deus, intitulados Sabedoria para a Vida, à luz de Provérbios. Mas vamos ao texto de hoje, né? Hoje nós queremos então encerrar essa nossa série de devocionais em Jeremias. Jeremias capítulo 51, versículos 45 a 49. Jeremias 51, 45 a 49. Eu vou pedir ao Emerson, se possível for, Emerson, coloca aí para mim o texto, Jeremias 51, 45 a 49, para que os irmãos então possam acompanhar a nossa devocional de hoje. Então, vamos ao texto.
Palavra do Senhor a Israel. Diz assim: Sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Brasume é um monte de brasa, né? Não desfaleça o vosso coração, não temais o rumor que há de ouvir na terra, pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor, haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus cairão transpassados no meio dela. Os céus e a terra, e tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair traspassados os de Israel, assim em Babilônia cairão transpassados os de toda a terra. Amados irmãos, nós encontramos nas Escrituras Sagradas uma série de analogias. O que significa analogias? Quando Deus usa pela sua infinita sabedoria um fato histórico ou uma circunstância, enfim, ou uma cidade ou uma nação, como o caso aqui da Babilônia, e à luz dessa realidade, desse fato histórico ou de um contexto específico, Deus faz aplicações espirituais. À luz da palavra de Deus, a Babilônia, ela tipifica toda a organização maligna desse mundo que se opõe a Deus e ao seu povo. Vou repetir e guarde bem isso. Tipologicamente, a Babilônia representa todas as forças deste mundo que se opõem a Deus e ao seu povo. Essa tipologia ou alegoria, ela está sustentada lá no livro do Apocalipse. Se você ler Apocalipse 13, você vai ver que as nações da terra que se levantaram contra o Senhor são chamadas ali da Grande Babilônia ou da Grande Meretriz. Por que isso? Porque Babilônia foi, no decorrer da história do povo de Deus, principalmente na Antiga Aliança, a grande ameaça, os grandes opositores do povo de Deus, os perseguidores, os dominadores, os destruidores do povo de Deus. Então, por causa desse contexto histórico, a Babilônia tornou-se uma figura tipológica na Bíblia de todas as forças de oposição a Deus e ao seu povo na face da terra. Muito bem. Diante do texto que nós acabamos de ler e partindo desse pressuposto teológico, que a Babilônia, à luz das Escrituras, tipifica essa realidade de forças opositoras a Deus e ao seu povo, eu quero destacar nessa noite aqui algumas lições para nós. Em primeiro lugar, vejam que o texto nos ensina que nós devemos nos afastar da Babilônia. O texto começa com a seguinte declaração: sai do povo dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida. O mundo constantemente tenta nos envolver. O mundo constantemente nos assedia. O mundo quer que nós tenhamos o mesmo linguajar, o mesmo jeito, os mesmos princípios e os valores que muitos deles nutrem. Valores esses, princípios esses que nós sabemos são extremamente opostos à palavra de Deus. O que eu e você devemos fazer? Sair do meio deles. Lembremos que a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma forma de nós compreendermos esse texto é também no sentido de que nós não devemos tomar a forma do presente século, dessa estrutura denominada Babilônia, que se opõe a Deus, os seus valores e os seus princípios. A estrutura moderna se opõe à família. A estrutura moderna se opõe ao casamento.
a estrutura moderna se opõe à pureza sexual. Pelo contrário, prega a lascívia e toda sorte de imundícia e de impureza. A Babilônia nos ensina que o sucesso vem à frente de todas as coisas. A Babilônia nos ensina que recebermos reconhecimento das pessoas, valorização por aquilo que a gente faz, é a coisa mais importante desse mundo. A Babilônia nos educa, nos envolve culturalmente, fazendo com que nós cada vez mais nos afastemos da presença de Deus. Isso era o que a Babilônia fazia com aqueles que haviam sido deportados. Lá no capítulo 1 de Daniel, quando Daniel e seus amigos chegam na Babilônia, eles recebem uma nova educação, eles são colocados em um novo contexto, eles aprendem a língua do caldeus, até uma nova alimentação lhes é oferecida. O propósito disso tudo era fazer com que eles se esquecessem de Deus, que eles abandonassem os seus princípios de fé, que eles rejeitassem até que de forma involuntária toda a herança espiritual que eles haviam recebido dos seus pais. A Babilônia quer fazer isso conosco. O mundo que nós estamos inseridos age assim. Amados irmãos, vocês que estão ouvindo essa mensagem nessa noite, essa devocional, sai deste. Se afasta deste contexto. Se afasta desse mundo corrompido pelo pecado e pelo mal. A segunda lição que nós aprendemos à luz desse texto é que a ira de Deus vai se acender contra a Babilônia. Notem vocês a expressão que diz: e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. A Babilônia, ela não existirá para sempre. Toda esta orquestração do mal, todas essas forças diabólicas, todas essas estruturas que hoje se levantam contra Deus e o seu povo, um dia hão de ser destruídas e serão queimadas pelo fogo. A terra, ela será purificada pelo fogo. Não sobrará no novo céu e na nova terra nenhum vestígio da grande meretriz, da grande Babilônia. É claro que nesse texto, é importante que nós afirmemos isso, Deus está falando sobre o julgamento que ele traria à Babilônia por causa do mal que eles haviam feito a Israel. Agora, falando sobre a mensagem para os nossos tempos, da mesma forma que eles hoje se levantam contra nós, o mundo e toda a sua força e todo o seu ódio contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a ira de Deus há de se acender contra eles. E toda a glória da Babilônia, toda a glória deste mundo, toda a riqueza que hoje se ostenta, não sobrará nada. Tudo será passado pelo fogo. A terceira lição que nós aprendemos é que a Babilônia ela não viverá tempos de glória para sempre. Quando esse texto foi escrito, Deus estava mostrando ao seu servo o profeta Jeremias que todo aquele esplendor, que toda a glória da Babilônia cairia por terra, e como de fato caiu, quando os impérios medos e posteriormente os persas vieram e subjugaram todos os caldeus. A Babilônia praticamente acabou. Foi reduzida a uma província medo-persa. Da mesma forma, amados irmãos, quando o Senhor vier, eu e você precisamos entender que os sinais da sua vinda são sinais que pré-anunciam tempos difíceis, como nós já estamos vivendo. Nós estamos na Babilônia, é importante que nós entendamos isso. Nós não somos da Babilônia, ou pelo menos não devemos ser, mas nós estamos na Babilônia. E a Babilônia, ela enfrentará tempos difíceis, tempos de pobreza, tempos de pandemia, terremotos, até agora vespas grandes que estão atacando as pessoas.
Todas essas manifestações são sinais do castigo de Deus sobre a grande Babilônia. Só que o homem não vê. Por exemplo, o ímpio não vai enxergar que a pandemia é um tratamento de Deus a este mundo. Os ímpios não vão compreender e nem crer que terremotos e outros sinais naturais são formas de Deus disciplinar de corrigir este mundo. É claro que aqui, guarde bem isso, eu não estou generalizando, mas eu estou mostrando que a Bíblia diz que antes da vinda de Cristo, esses sinais hão de anteceder o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, logo, portanto, meus amados irmãos, toda a glória desse mundo vai ser abalada. Tempos difíceis virão. Vejam o que diz o texto aqui. Não desfaleça o vosso coração. Não temais o rumor que há de ouvir na terra, pois virá um ano um rumor, no outro ano outro rumor, haverá violência na terra, dominador contra dominador. Então, portanto, amados irmãos, nós precisamos compreender que, de fato, por estarmos na Babilônia, nós também vamos passar por tempos difíceis. Mas a esperança que temos é que tempos gloriosos virão. Tempos de paz, tempos de descanso e de refrigério. A idolatria, amados irmãos, será varrida de toda a Babilônia. Haverá um tempo, breve período de tempo, em que já não haverá mais ídolos na Babilônia. Veja o que diz o texto. Portanto, eis que vem dias que eu castigarei as imagens de escultura da Babilônia, toda a sua terra será envergonhada e todos os seus cairão traspassados no meio dela. É claro que Deus aqui está falando em primeira instância quando de fato a Babilônia foi invadida pelos exércitos medos e persas e esses arrasaram a Babilônia e os deuses da Babilônia nada puderam fazer em favor daquele povo. Todos os sacrifícios que eles receberam, todas as ofertas, todas as oferendas, nada serviu para a Babilônia no dia em que ela foi subjugada, no dia em que ela foi dominada. Da mesma forma, amados irmãos, no último dia, quando o Senhor Jesus há de vir, todos os olhos verão, todos os ouvidos ouvirão, todos os homens da terra, da grande Babilônia, hão de contemplar a glória de Cristo Jesus. E aí, nesse momento, nesse dia, eles verão a nulidade dos seus ídolos. Eles verão que os seus deuses, seus ouros, seus recursos não puderam o guardar, o preservar do juízo final. A quinta lição que nós aprendemos à luz desse texto, vejam só, são poucos versículos, mas são tão ricos, né? Nós aprendemos que a Babilônia toda será destruída. Primeiro, os homens chegarão à compreensão de que os seus ídolos são nulos, não têm nenhum valor e nada podem fazer por ele. E depois, toda a Babilônia, toda essa estrutura que hoje a gente vê, será destruída. O texto diz: os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão destruidores, diz o Senhor. Então, amados irmãos, o que Deus estava aqui anunciando é que, de fato, a Babilônia ela seria derrotada. E o mal viria do norte, como de fato veio o Império Persa. Mas também, agora transpondo para o nosso tempo, o que nós chamamos na teologia de mensagem para todas as épocas, né? Um dia haverá grande festa no céu. Haverá grande júbilo dos crentes. Por quê? Porque todos aqueles que se opuseram a Deus, ao seu reino e ao seu povo, todos estes serão destruídos.
todos estes. Não sobrarão nenhum deles. E por último, nós aprendemos aqui, à luz desse texto, que o Senhor vingará a morte do seu povo. Deus vingará a morte dos seus santos. Vejam o que diz o finalzinho do versículo 49, como a Babilônia fez cair transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão transpassados os de toda a terra. O mal que a Babilônia fez a Israel não ficará sem a paga. Ao Senhor pertence a vingança. Deus viu a crueldade, a maldade dos caldeus contra o seu povo. E Deus não permitiria que estes permanecessem dessa forma, sem serem afligidos e tocados e castigados, tendo visto o mal que fez ao povo de Deus. Da mesma forma, trazendo para nós hoje a mensagem, nós sabemos que todos aqueles que zombam de nós, que nos ridicularizam, todos aqueles que nos chamam de tolos, de idiotas, de cegos, todos aqueles que perseguem a igreja, que visam o mal da igreja, que corrompem os nossos filhos, que querem levar os nossos filhos ao caminho da incredulidade, todos estes acertarão a sua conta com Deus. Deus não deixará passar impune aqueles que se levantaram contra a sua igreja, contra o seu povo. Sai da Babilônia. Este mundo não é o teu lugar. Não se importe com a opinião dos homens. Não seja doutrinado por valores e princípios que te distanciam da palavra de Deus. Permaneça fiel. Guarde a sua fé. Não desista. Você vai ver que no final valeu a pena guardar a fé. Você vai ver no grande dia, no dia em que o Senhor voltar, que bem-aventurados são aqueles que mantêm-se firmes na presença do Senhor. Não se esqueça disso jamais. Não abandone o Senhor. Saia da Babilônia. Volte para o caminho do Senhor. Endireita a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra e eu te agradeço de uma forma muito especial pelo privilégio que o Senhor me concedeu, ó Deus, durante esses 15 dias, compartilhar, ó Pai, com os Teus filhos, ó Deus, uma pequena porção deste maravilhoso livro do Teu servo, o profeta Jeremias. Obrigado, ó Deus, porque eu creio que durante esse tempo o Senhor nos confortou, o Senhor nos consolou. Obrigado, ó Deus, porque creio que durante esse tempo o Senhor esteve sempre ao nosso lado. E eu peço que o Senhor nos abençoe nessa noite. Guarde a cada um de nós, guarde as nossas famílias. Dê-nos, ó Deus, uma noite de paz. Renova as nossas forças, para que amanhã, ó Deus, possamos acordar e ouvirmos a Tua palavra sendo ensinada, ó Deus, na escola bíblica dominical. Infelizmente ainda não estaremos na igreja, mas a Sua palavra continuará a ser pregada, a Tua palavra continuará a ser ensinada, ó Deus, e que o Senhor desta forma conserve a cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado a todos vocês. Olha, tivemos aí mais de 50 pessoas hoje acompanhando nosso momento devocional. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então amanhã, amados irmãos, a partir das 9 horas, nós teremos o nosso estudo bíblico pela manhã, que seria a nossa escola